como totalmente. Vou fechar isso aqui. Ok. Bom, vamos começar. Deixe-me entrar em cena com tudo o que está acontecendo. Eu realmente preciso ajeitar, dar um jeito no na minha Twitch. Gente, eu realmente preciso dar um jeito nessas coisas. Eu tenho preguiça. É difícil. É difícil. Não, não é difícil, é fácil pra caçante. Eu tenho preguiça mesmo. É só eu mesmo. Só eu. Aqui, ó. Cachorro latindo aqui do lado. Oi, gente. Bom, vamos começar. Vamos começar todo mundo. Hoje nós vamos falar do dinheiro, né? Dinheiro é uma questão bem interessante. Por quê? Porque dinheiro é uma questão que é praticamente vista como bom, como uma necessidade absoluta do ser humano, como uma necessidade absoluta da vida, uma coisa que nunca foi questionada. E quando o dinheiro em si é questionado, a pessoa fala: tá, mas como é que nós vamos fazer as coisas? Como é que nós vamos fazer alguma coisa? Como é que você vai fazer trocas? Como é que você vai. Como é que você vai fazer o que for, seja troca ou manutenção ou serviços, você não vai fazer de graça, não é? Você não vai fazer as coisas de graça. Bom, não é tão simples. Estamos aqui. Isso aqui, ó, dinheiro. E aqui nós temos que começar a falar do que é dinheiro, o que é moeda e o que é, por exemplo, troca. O que é uma troca? O que é moeda? O que é um mercado? E nós então temos que falar da história destes elementos: moeda, troca, dinheiro, mercado, de onde eles surgiram, como esses elementos estão interligados. Porque nenhum desses momentos surgiu num vácuo. Nenhum elemento surgiu num vácuo. Como, por exemplo, a, o mercado não surgiu ontem porque alguém inventou. O mercado não surgiu assim. O dinheiro também não veio assim porque alguém achou que era legal. Não. Uhum. Então, nós temos uma questão do que é dinheiro, do que é mercado, do que são e de como essas relações se aplicam. Bom, vamos começar. Dinheiro, essa coisinha legal que você está vendo aqui, dinheirinho, coisas que você usa para pagar no seu dia a dia. Por exemplo, tudo, praticamente. Ele tem uma relação muito mais complexa do que ele parece. Dinheiro não se trata só de. Dinheiro não se trata só de, por exemplo, eu vou comprar algumas coisas com dinheiro. Não, não, não. Eu vou fazer trocas com dinheiro. Não, não.
O dinheiro se manifesta como poder, ao mesmo tempo que ele se manifesta como poder de troca. O dinheiro se manifesta como capital. Então nós temos que analisar o dinheiro não apenas como moeda, mas como capital, como forma de ganhar favores e poder dentro de uma comunidade. E como nós se avaliamos aqui, o dinheiro se vem de uma forma dialética de construção mecânica. O que isso quer dizer? O dinheiro é a mecanização do poder. O dinheiro ele funciona como a mecanização, sistematização do poder. Mas o dinheiro é quando o capital se manifesta como moeda. Isso é dinheiro. Dinheiro é quando o capital se constrói como moeda. Mas dinheiro não é moeda? Tipo, não. Dinheiro não é moeda. Todo. Vamos aqui, ó. Vamos aqui rapidinho para outra aba. Ó. Aqui na outra aba, vamos aqui rapidinho. O dinheiro e a moeda funcionam mais ou menos assim. Desta forma. Moeda. Dinheiro. Tudo que é moeda. Todo dinheiro é moeda, mas nem toda moeda é dinheiro. E desta forma você tem uma análise. Mas o que é a moeda? O que diferencia a moeda do dinheiro? A moeda diferenciada do dinheiro não muito sistemicamente, mas mais como uma função do que ela faz na sociedade. Enquanto dinheiro é o capital manifestado e simplificado para trocas, enquanto dinheiro se manifesta como uma construção social de poder, a moeda nem tanto. A moeda ela funciona como uma facilitadora de trocas. Então, diferente, por exemplo, de diferente, por exemplo, do dinheiro em si, a moeda ela serve para uma função específica, facilitar e organizar as trocas dentro de uma sociedade. Essa facilitação e organização de trocas pode se manifestar através de uma simplificação muito básica. Por exemplo, algumas sociedades usavam conchas como moeda, como forma de moeda. Mas se você tivesse 1 milhão de conchas, você não era mais rico. Não. Você só estava acumulando concha. Porque você, você não tinha capital por ter conchas. As conchas eram simplesmente uma facilitadora. E na verdade, quando nós formos nos aprofundar nesse sistema de organização, quando nós formos nos aprofundar nisso, nós vamos notar uma coisa interessante, que essas moedas, elas funcionam menos como uma visão clássica da moeda, que a moeda era só uma facilitadora de troca, e muito mais como uma visão de troca de favores. Essas moedas mais diferentes. Mas existiam moedas mais organizadas por estados. Por exemplo, existiam moedas chinesas que funcionavam como moedas, eram moedas de ferro. Ferro era bem comum na China. Tipo, não era uma sociedade que não tinha ferro. Ferro era bem comum na China. Mas por que a moeda pode ser bem comum? Por que você pode escolher itens comuns para a moeda? Porque a moeda é facilitadora de troca. Ela simplesmente indica quantas coisas você possui em dívida com alguém. Toda moeda, incluindo dinheiro, é uma dívida. Toda moeda é uma dívida, tá? Toda. Seja ela uma moeda de troca e seja ela dinheiro. Todas as moedas são dívidas. São dívidas, só que o que muda é, na moeda clássica, que é essa daqui, na moeda clássica, você
você tem uma. Na moeda clássica, você tem uma dívida com um ser humano, com uma pessoa que você conhece. Enquanto no dinheiro, aqui, a dívida é com o Estado. Na verdade, o Estado te deve. É diferente. O Estado tem uma dívida com você. Basicamente é isso. Então tá. Ah, só um momento. Então tá. Quando isso, quando isso se manifesta, você tem uma questão de que esse dinheiro que a gente tem, o fiat, é um dinheiro fiat. Ele não é o dinheiro clássico. Ele se manifesta de algumas formas que ele não funciona como dinheiro clássico. E uma moeda e as moedas clássicas praticamente deixaram de existir por causa da natureza colonizadora do dinheiro fiat. O dinheiro fiat tem uma natureza colonizadora. Primeiro, porque ele foi imposto nas sociedades. Segundo, porque o dinheiro, mesmo como antes do dinheiro fiat, quando as primeiras colonizações vieram, antes disso acontecer, o dinheiro fiat, antes dele existir, existiam os dinheiros de moedas clássicas. A, essas moedas clássicas deixaram praticamente de existir no mundo por causa da ação colonizadora. E essa ação colonizadora começou com o dinheiro clássico, com o dinheiro antigo, como, por exemplo, o dinheiro mecanicamente útil, como ouro, prata, bronze. Esse dinheiro também não é como você se pensa na. Eu vou explicar esse dinheiro mais. Que eu vou chamar de dinheiro clássico, que é o dinheiro antigo, dinheiro mais. Esse dinheiro também não se comporta da mesma forma, mas eles são muito parecidos, mecanicamente falando, no sistema. Porém, o dinheiro clássico, ele tem uma característica tipo, ele tem valor. Não, não tem. Ouro é inútil. Ouro é inútil, gente. Mas enfim, voltando. O dinheiro fiat, ele se impõe na sociedade através de uma característica colonizadora. Ele é imposto, e isso acontece até hoje. Principalmente o dólar. Esse aqui, ó. O dólar, ele tem uma característica colonizadora do dólar. Ele é imposto nas sociedades através da função mecânica dele de ser o dinheiro utilizado no maior economia do mundo. E ele é imposto, às vezes por violência, se necessário. Então nós temos isso. Um dinheiro é o capital mecanizado no sistema. O dinheiro é capital. É uma forma de descrever o capital. O dinheiro em si é um commodity. Esse dinheiro ele se torna um commodity. Um commodity de você deseja ter esse dinheiro e você pode trocar por esse dinheiro. Muito parecido com o dinheiro, com como Marx descreve o dinheiro de commodity, que é o dinheiro clássico que eu estou falando. Mas esse dinheiro ele assume uma característica de capital cristalizada. Porém, a moeda era muito mais comum. Como eu disse, como é que funcionava a moeda mecanicamente antigamente, sistematicamente antigamente? A moeda funcionava sistematicamente através da declaração de favores. A declaração de favores era o que necessariamente criava esta, por exemplo, necessidade de culturas. E a moeda, ao contrário do que você acha, do que você vê em obra de fantasia, ao contrário do que se vê em muitos lugares, assim, em literatura e até na história, a moeda ela era muito incomum de ser usada entre seres humanos da mesma comunidade. Moedas eram mais comuns de serem utilizadas entre comunidades distintas quando eram moedas. Dinheiro também, tá? Só para constar. Mesmo dinheiro mais antigo, tanto dinheiro quanto moedas eram mais comuns de serem utilizados entre comunidades distintas. Por causa que dentro da mesma comunidade o sistema era bem diferente. Bom, eu acabei de dar a definição, mas a gente vai entrar nisso mais profundamente já já. Mas eu acabei de dar a definição de dinheiro, moeda, e eu acabei de dar a definição de, por exemplo, como funciona o como funciona essas relações entre dinheiro e moeda. Porém, nós precisamos de dar uma nova relação aqui, que ela é essencial
para essas características. Mercado. Mercado é uma questão importante porque sem a naturalização do mercado através da ferramenta estatal antiga, sem esta naturalização, o mercado se constrói como uma necessidade do dinheiro existir. Mas o que é o mercado? O mercado é o que eles dizem. É mercado quando as pessoas trocam? Não. Não é mercado quando as pessoas trocam. O mercado é mais complicado. O mercado, aliás, é uma das relações de poder mais complicadas que existem. Por quê? O que é um mercado? O que é um mercado? O mercado é um cerceamento político que é feito por um Estado para controlar os recursos que entram e saem de um território. Isso é o mercado. Pelo menos na sua origem. O mercado não é quando trocas acontecem, porque quando você tem trocas, você não necessariamente tem um mercado. E um mercado atua. Ah, mas e o livre mercado que ele vem, e o mercado virtual, essas coisas não existem sem a construção primária histórica do mercado que existia, do mercado físico. O mercado que a gente entende vem do mercado físico. O mercado virtual que a gente entende como trocas de ações, como trocas de favores entre empresas, como conceito de empresas, o conceito mesmo de uma empresa, o conceito mesmo de uma instituição privada, como conceito mesmo da propriedade. Estes mercados, eles não surgem sem a intervenção do Estado. Eles não surgem sem que impérios necessitem deles, porque estes mercados eles surgem primariamente na sua origem. Quando eles vieram, eles surgem como mercados físicos, como eu vou ao mercado. O que era feito? O governo de uma cidade, de uma área, de uma região, de um país, determinava quais itens poderiam ser vendidos, quais itens não poderiam ser vendidos, quais itens podem, uh, podem ser vendidos com restrição, e eles determinavam aonde você poderia vender, o local físico que você poderia vender. Você precisaria de permissões para poder abrir uma loja. E essas lojas tinham, em alguns lugares, essas lojas tinham menos impostos. E o imposto existe para manter o fluxo do dinheiro. Então a gente se pergunta: por quê? Por que você vai fazer todo esse trabalho, criar toda essa legislação? Por que você vai fazer tudo isso para simplesmente falar: ah, a gente vai só fazer toda essa legislação, tem que ter gente para fiscalizar, tem que ter soldado para guardar os comércios, tem que ter aquela área que vai ter os comerciantes. E tinha uma área de comércio livre, tá? Tinha uma área de comércio livre. Por que você vai fazer tudo isso nessa área? Por que você vai ter todo esse problema de. Uh, por que você vai ter todo esse problema nesse caso de. Bom, tudo, praticamente, para você poder fazer isso? Controle de recursos. Controle de recursos. E os recursos são manipulados através da burocratização destes elementos. Então tá, o mercado então surge através da relação física entre, literalmente física, de você construir, de você cercear um dinheiro, de você cercear o dinheiro, de você cercear a relação monetária, de relação de trocas. Como é que trocas eram feitas, então? Agora, eu tenho que fazer uma coisa muito legal, que vai ser, tipo, desmistificar o mito do escambo. O mito do escambo é muito curioso, por causa que ele é um mito, mas ele é ensinado muito
verosmente. É um mito que é ensinado para todas as pessoas. Até na escolinha. Neste mito, vamos lá. Neste mito, o que é o mito do escambo? Ele fala como. Vamos lá, o que é o mito do escambo? Você tá lá, ele fala que uma pessoa. Peraí. Uma pessoa. Vai, cara. Não tá. Estranho, não tá. Enfim. Uma pessoa quer. A pessoa um aqui, ela quer algo. Vamos supor o seguinte, que você queira uma bicicleta. Você quer uma bicicleta para fazer o que for, tipo, sair. Porém, você não tem bicicletas. Logo, você vai até o bicicleteiro. Você quer a bicicleta, você quer essa bicicleta e você vai até o bicicleteiro analisar essa bicicleta. E aí o bicicleteiro fala: eu quero uma galinha. O bicicleteiro fala: eu quero uma galinha. Aí você fala: tá, então agora tem que conseguir uma galinha. Aí você vai até o cara de galinhas e ele fala: eu quero um abacaxi. Você fala: nossa, realmente eu quero. Eu eu tenho um abacaxi. Aí você dá o abacaxi pro cara das galinhas, você recebe uma galinha e você tem uma bicicleta. Isso parece lógico até o momento em que você atribui uma coisa: a coincidência do querer. A coincidência dupla do querer. Basicamente, na coincidência dupla do querer, você não existe como esse sistema funcionar muito bem. O que é a coincidência dupla do querer? A coincidência dupla do querer se trata quando você ou dentro de uma comunidade, várias pessoas querem as mesmas coisas de forma a trocarem essas coisas diretamente e claramente. Então, durante esse elemento da coincidência dupla do querer o que acontece se você chegar pro cara da bicicleta e ele falar: eu não quero nada, eu tô de boas? O que acontece se o cara da galinha falar: eu quero uma maçã e você não tem maçã? Aí você vai ter que procurar alguém com maçãs e aí o problema da coincidência dupla do querer é que ele torna o escambo praticamente impossível. Praticamente impossível mecanicamente numa sociedade. E ao ele tornar esse escambo mecanicamente impossível, nós temos uma relação de que esse escambo foi substituído pelo dinheiro. Então as pessoas quiseram facilitar, então criamos valor. Não, porque ninguém precisava fazer isso. Sim, todo mundo tem que querer trocar o tempo todo ou o sistema morre, sim. Nós precisamos querer fazer isso toda hora. Então, o que acontecia nessas comunidades? Na verdade, existiam três sistemas. Eu estou tentando desenhar aqui, mas o negócio não está desenhando por alguma razão. Olha só, não tô entendendo nada. Eu tô tentando desenhar, socorro, ó, tu tá desenhando. Que droga. Enfim. Ah, enfim, nós vamos, então, analisar como as sociedades trocavam de verdade. Como é que sociedades assim analisavam entre si, trocavam e faziam as coisas entre si? Como é que isso acontecia se o escambo não funcionava, se o escambo não funciona? E na verdade, ao olhar as questões. Opa! E na verdade, ao olhar as questões do passado, arqueólogos e antropólogos notam que não existe nenhuma evidência de escambo acontecendo na história da humanidade. Não existe, eu vou repetir, não existe nenhuma evidência de escambo na história da humanidade entre comunidades. Porque o escambo acontecia. Não, dentro da comunidade, porque o escambo acontecia em momentos raros. E esses momentos eram guerras, que aí você tem um escambo entre nações, entre comunidades, e às vezes, raramente, o escambo acontecia entre grupos nômades. Raramente que se encontravam, mas raro.
Então, o escambo quase nunca acontecia. Quase nunca acontecia o escambo, a não ser em situação de guerra. Mas dentro de uma mesma comunidade, ou até dentro de uma mesma nação, não acontecia um escambo tanto. E dentro de uma mesma nação, as pessoas. Então, quais eram os métodos que as pessoas utilizavam? Existiam 3 métodos: dívida, crédito, melhor. Crédito, biblioteca. E o terceiro método era o método de presentes. Esses métodos eles se organizavam e se trocavam entre si, sabe? Você não precisava escolher só um, você podia ter todos os 3, você podia ter 2, você podia ter vários métodos. Ahn, então, o que é o método de crédito? O método de crédito se manifesta através de que você, como pessoa, você tem uma pessoa aqui. Você deve favores para outra pessoa. Nossa, grande coisa. Nossa, nossa, gente! Você só deve o favor. Você quer uma bicicleta, você vai até o bicicleteiro e você deve um favor pra pessoa por causa da bicicleta. É isso. É só isso. Você tem um favor, aí você fica devendo um e a pessoa fica te devendo alguma coisa. Nada. É isso. É literalmente isso. O método de biblioteca é um método muito presente nas comunidades também, porque ao invés de você ir lá e pegar a coisa para você, no método de biblioteca, você tem um lugar, um galpão. Esse lugar está cheio dos itens. E esses itens são reutilizáveis, como por exemplo livros, como uma biblioteca normal, como por exemplo armas, como para caçar, como por exemplo até roupas de frio, por exemplo, como por exemplo machados para tirar madeira, como vários itens que podem ser reutilizados. Você tem esse lugar que tem esses itens e tem uma pessoinha que cuida desse lugar aqui, ó. Aí você vai e fala com a pessoinha o que você precisa e você pega o que você precisa e depois você devolve. E por fim, você tem a economia de presentes. A economia de presentes é você troca, tem várias produções aqui, uma pessoa produz uma coisa, outra pessoa produz outra coisa, outra pessoa produz outra coisa. Essas pessoas trocam entre si e é esperado que nessas trocas você dê as trocas. É esperado que essas trocas sejam dadas umas para as outras. É esperado, basicamente, que essas trocas sejam dadas. Você não tem a necessidade de, de, de você pagar ou você dever nada. É só esperado que você troque. Inclusive, normalmente, até as comunidades nômades costumavam deixar bibliotecas e acampamentos para trás para quem quiser usar enquanto mudavam. Sim, sim. Comunidades nômades, no passado, eles utilizavam essas metodologias para se organizar. Eles utilizavam essas metodologias por causa que era útil uns para os outros. Então era muito mais simples do que você simplesmente criar uma economia de valor, definir o que cada coisa vale, depois você define uma coisa que vai valer e depois você troca essa coisa. Tá. Então, essas economias são simples. Elas são simples. Elas funcionam simplificadamente. Essas formas de economia, elas funcionam de forma direta, clara. Na economia de crédito, você deve para alguém um favor. Então, tipo, você cria uma bicicleta. Como no exemplo principal, você pega uma bicicleta e depois o cara que te deu uma bicicleta fala: Olha, minha casa precisa de alguém para limpar o telhado. Aí você fala: Tá, eu vou limpar o telhado da sua casa. Pronto, agora você vai limpar o telhado da sua casa. E pronto, agora você vai limpar o telhado da casa da pessoa e aí você deixa de dever para a pessoa. Inclusive, é muito legal porque tinha uma coisa chamada tally sticks, que na Inglaterra principalmente. Sabe o que era isso? Era uma forma curiosa de marcar quem que devia o que para quem. O que é um tally stick? É uma questão muito. Era um item muito simples. Era um item extremamente simples. Que era basicamente um item de madeira que você fazia marcas nesse item para ver quantas pessoas deviam para quem. E você tem tally sticks desde milhares de anos até 1800. É um item muito simples. Tá vendo isso aqui?
esse item aqui? Basicamente, nesse item aqui, o a pessoa na qual é devido o favor tem a parte maior, a pessoa que deve o favor tem a parte menor, e toda vez que alguém deve um favor mais ou menos, você vai fazendo esse tally, você vai fazendo essas marquinhas nos dois, alinhados. E aí depois que esse favor é pago, você só tira aquela parte. Então, basicamente, você tira aquela parte dos dois, ou seja, é muito simples. Isso que esses itens foram. Como você pode ver, existem várias formas de tally sticks aqui, da Europa até a Índia. E sabe até quando foram utilizados isso aqui? Até 1800. A gente estava utilizando este sistema não de troca direta de dinheiro. Não, muitas comunidades, principalmente rurais e até industriais na Inglaterra, estavam utilizando o sistema de tally sticks até 1800. Isso aqui é recente. Isso aqui é um dos métodos mais antigos da humanidade de troca, de valor de troca. Porque você não está devendo um milhão de reais, você está devendo um favor, alguma coisa para a pessoa. Enfim, com isso dito, por que, que a gente foi desses três sistemas aqui, que são sistemas extremamente simples, por que, que a gente veio desses três sistemas simples para um sistema extremamente complexo, que é o sistema de dinheiro? Hum, por que, por que, que nós viemos para isso? Por causa que, se você notar, esses três sistemas são sistemas comunais. São sistemas humanizados? Eles são comunais? No sistema de crédito, esse crédito não é um banco, esse crédito é social. No sistema de crédito, se você não pagar, se você não pagar o que você deve para a pessoa, se você, eu não vou fazer o favor para a pessoa, ela conhece, ela sabe onde você mora. Porra! Tipo, o bicicleteiro, né, nesse sistema aqui, sabe onde você mora. Sabe? Ele vai lá tirar satisfação. Ele vai lá tirar satisfação. Como assim? E se mesmo assim você não pagar, você vai ficar mal falado na comunidade. Tipo, essa pessoa não paga os favores dela. Tipo, é um sistema comunal. O sistema de biblioteca, se você ficar pegando coisas que não. Roubando coisas e pegando coisas dos outros e pegando as coisas da biblioteca e não devolvendo, eventualmente, as pessoas da comunidade que se beneficiam daquela biblioteca de utilização vão lá tirar satisfação com você. Tipo, o que você vai fazer com 35 machados, cara? O que você vai fazer com 35 machados? Sei lá. A nossa noção de valor está tão distorcida. A nossa noção de valor está tão distorcida, tão absurdamente distorcida, que o valor, a gente começa a pensar em maneiras de ganhar valor em cima de coisas que o valor não era o mesmo. E no sistema de presentes, se você não desse o presente, você também ficava mal falado na comunidade. E além disso, as pessoas podiam ficar chateadas com você, porque, tipo, como assim? Eu te dei, tipo, você veio aqui na minha loja, na minha manufatura, você pegou um ventilador e uma cama, e agora eu preciso de alguma coisa da sua manufatura. Como assim você não vai me dar? Como assim? Por que, que você não faria isso? Por quê? Então, esses três sistemas se tornam sistemas de manufatura, de local e direta, se tornam sistemas comunais e humanizados entre essas comunidades locais e abertamente abertamente que comunicativas, e você troca pelo sistema de dinheiro. Agora a pergunta é: por que que você trocaria isso, que é um sistema simples, direto, claro, por um sistema de dinheiro? A resposta é impostos e mercado. O mercado e os impostos vêm como uma imposição direta ao vem como uma imposição direta ao a necessidade disso tudo. Então tá, vamos lá. Aqui nós temos o mercadinho. Vamos colocar aqui o mercadinho. E aqui nós temos a região da cidade. É claro que existem outros mercados nas cidades. Essas cidades antigas, pelo menos. Vocês tinham vários mercados.
Como você mantém... Esses mercados, eles existem para fazer o fluxo. Mas você não pode manter esse mercado de forma clara e direta sem uma coisa chamada imposto. E o imposto, ele tem uma história curiosa. O imposto vem, então, como uma forma de manifestação do poder do Estado. O poder do Estado se constrói através dos impostos, por quê? E depois da construção dos mercados, por quê? Como você força as pessoas que estavam trocando livremente, que estavam fazendo trocas livres, praticamente, tipo, quando elas precisavam, e alguns itens elas nem precisavam trocar, tá? Alguns itens essas pessoas nem precisavam trocar, porque nestes itens, como por exemplo comida, eles eram muitas vezes compartilhados livremente. Itens como comida, às vezes eram compartilhados livremente entre as pessoas. Como bebidas também eram às vezes compartilhadas. Muitas vezes, até durante em períodos de estados grandes, como por exemplo o Egito, eles davam cerveja, que não é a mesma cerveja de hoje, era praticamente uma sopa. Eles davam cerveja e comida de graça. Então, alguns itens nem valor tinham, porque esses itens eram livremente compartilhados. Então, de onde vem a necessidade do. De onde vem essa necessidade? A necessidade de imposição do dinheiro. De onde vem essa necessidade? Claramente não veio naturalmente. O ser humano não, ninguém olhou para a cara do outro e falou: vamos hipercomplicar o nosso sistema. Ninguém falou: vamos criar um sistema merda. Ninguém falou isso. Ninguém olhou e falou: eu quero, vamos hipercomplicar nosso sistema demais e piorar muito a nossa qualidade de vida? Não, ninguém vai fazer isso. Então de onde veio isso? O imposto. No imposto, nós temos uma. Aqui, ó. Na questão do imposto, nós temos a questão bem simples. O governo, os governos, né, no caso, reis, faraós, os grandes da antiguidade, necessitavam de financiar os seus exércitos. Eles precisavam de financiar os seus exércitos, que precisavam ser exércitos profissionais, treinados, organizados. E um exército profissional, treinado e organizado não pode ser um exército de camponeses. Ele precisa de treino, ele precisa. O treino de exército é extremamente longo, ele é extremamente. Ele é muito difícil, ele é um treinamento muito grande. O treino de exército também, além disso, ele toma tempo, muito a maior parte do dia, e você precisa. E essas pessoas precisam comer, elas precisam beber, elas precisam de tudo isso. Elas precisam de suporte, elas precisam de roupas, elas precisam de armaduras. Então, esses exércitos antigos, os reis chegavam para você, vamos supor que você era um ferreiro. Chegava um mensageiro do rei e falava: você vai produzir ferraduras para o exército, para os cavalos do exército do rei. E você falava: tá, mas o que eu ganho com isso? O rei vai lhe dar ouro. Mas o que eu vou fazer com ouro? Não serve pra nada. O que eu vou fazer com ouro? O ouro não é bom pra armadura, o ouro não é bom pra arma, o ouro não é bom pra machado, o ouro não é bom pra martelo. Naquela época, tipo, o que eu vou fazer com ouro? Sabe? O que eu vou fazer com ouro? Nada. A pessoa não tem que fazer com ouro. Não, mas você vai aceitar. Porque senão você vai ser preso. Senão eu vou te prender. E aí você vai fazer de graça. Você não tá entendendo? Você vai aceitar. Você vai aceitar o que eu tô te impondo. Porque senão você vai virar um escravo. Tá bom, então. Vai ser ouro. Ah, aí ele vira e fala: isso também vai ter imposto, tá? Porque agora você tá sobre o reino do rei, agora você tem um imposto. O que é imposto? Você vai pagar uma parte do ouro que a gente vai te dar pro rei de volta. E você também vai. E aí, o que acontece? Agora o ferreiro, ele fica. Mas eu posso pagar só em ouro? Não, você tem que pagar em ouro. Aí o ferreiro fica, puta que pariu. Agora eu vou ter que começar a cobrar em ouro. Aí chega um amigo dele e fala: Ô, me dá uma ferradura aí, meu cavalo quebrou a ferradura dele. Aí o ferreiro fala: beleza, mas você vai ter que me pagar em ouro. Mas por que eu vou pagar em ouro? E nisso
as comunidades foram cooptadas através dos impostos e da imposição militar, imposto e imposição militar, porque agora as comunidades tinham que pagar em ouro para financiar o exército do rei. Porque agora, quem que tem a necessidade de sistematizar em um único elemento? O Estado. O Estado tem a necessidade de sistematizar a moeda. O Estado tem a necessidade de ser uma de fazer um negócio único, de fazer um negócio padronizado. É o Estado. E quando o Estado sistematiza essa moeda, e quando o Estado organiza essa monetização, o Estado ele faz isso através da imposição dos impostos. O imposto é uma imposição. E ele faz isso para não se financiar. Imposto não financia o Estado. O que financia o Estado é o trabalho. Não. Imposto não financia ninguém. O imposto, ele é a manutenção do dinheiro corrente. E agora a gente vai voltar rapidinho. Lá atrás, o dinheiro corrente, ele se mantém através do imposto. Porque o Estado, mesmo os Estados antigos, mesmo com dinheiro de grandes proporções, mesmo com dinheiro enorme, quantidade enorme de dinheiro, de ouros, de pratas, de bronze, de cobre, mesmo esses estados com grande quantidade de dinheiro, estes estados, eles acumulavam metais em grandes cofres e lançavam estes metais em níveis muito pequenos na economia para suprir a necessidade de troca da economia, porque o dinheiro tem uma funcionalidade muito simples. Vamos voltar aqui. Você está vendo aqui? Estas comunidades aqui, estes mercados que se formaram para. E aí, o dinheiro controla. Estes mercados que se formaram aqui, você está vendo? Como eu disse, o mercado se formou através de uma imposição dos impostos e de controle, porque o mercado ele existe para controle. O mercado existe para o Estado, para o palácio aqui, controlar o que entra e o que sai da cidade. Esse palácio tem que controlar o que entra e o que sai, então ele tem esses mercados para controlar isso. O imposto é uma forma de controlar o mercado e os cidadãos. Então você tem essas populações, e agora essas populações estão trocando. Essas populações estão trocando umas com as outras em dinheiro que você impôs. Agora, a sistematização humana ficou muito mais cruel, porque você está dando impostos, você está impondo coisas, necessidades, valores e problemas para coisas que não existiam. E agora você tem um mercado que você controla o fluxo de recursos. Você tem o dinheiro que você controla como vai ser o troca. Ou eles simplesmente roubavam minas e tiravam metais para derreter artificialmente. Era pura gambiarra. Sim, muitos desses países eles falavam que todas as minas de ouro eram deles, sabe? Se você achou ouro, o ouro é dele. Mas como é que esse método leva a gente até hoje? Porque isso aqui, o que eu estou falando até agora são métodos de trocas antigos, são métodos de trocas da antiguidade. São métodos de trocas que eram comuns em Roma, até na Babilônia, eram métodos comuns. Mas essas trocas eram de trocas de recursos de manutenção. Então, como é que um dinheiro funciona? Um dinheiro precisa ter algumas características. Ah, esse dinheiro precisa ter algumas características. A primeira característica do dinheiro é forja. O dinheiro não pode ser forjado. Tá vendo? O dinheiro não pode ser forjado. A segunda característica do dinheiro, raridade. O dinheiro não pode ser presente em todo lugar. A terceira característica do dinheiro é aceitação. O dinheiro ele precisa ser aceito por uma comunidade, por um povo para ser dinheiro, porque se você falar eu criei meu dinheiro e ninguém aceitou esse dinheiro, ah, bom, não é dinheiro, você só está fazendo uma brincadeira. Aceitação. Ele não pode ser forjado. Ele tem que ser raro o suficiente. Ele tem que ser aceito o suficiente.
Só que tem uma outra característica que as pessoas esquecem. Ele precisa ser raro, mas ao mesmo tempo ele precisa ser presente. Isso é curioso, porque ele não pode ser tão raro que você não encontra nada, nunca, mas ele tem que ser presente, mas ele não pode ser tão presente que, ao mesmo tempo, ele não pode ser tão presente que ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo ele não pode ser tão raro que você não encontra nada em lugar nenhum. É por isso, por exemplo, que as comunidades do Crescente Fértil utilizavam ouro, prata, porque ele era raro o suficiente, que ele não estava em todo lugar, mas ele estava presente o suficiente para sua economia não colapsar. Porque uma característica curiosa do dinheiro é todo dinheiro, todo dinheiro precisa ser inflacionário. Dinheiro não é deflacionário. Nenhum dinheiro na história da humanidade que é sustentável foi deflacionário. Ou seja, o dinheiro ele precisa da capacidade de inflar. Mas inflação não é ruim. Inflação descontrolada é ruim. Porque a inflação descontrolada faz o dinheiro perder o valor muito rápido. Logo, se o dinheiro perde o valor muito rápido, você tem uma crise econômica. Mas o dinheiro ele precisa ter uma inflação. E o ouro, até ouro tinha inflação. A inflação do ouro, geralmente, ele é muito lenta. A inflação do ouro, ela é mais ou menos... Se você pegar o gráfico da inflação do ouro, ela é, assim, ó, do valor do ouro versus... A inflação do ouro, ela é mais ou menos assim, ela é extremamente lenta. Por causa que o ouro que entra na economia é muito pouco comparado ao ouro de troca. Então a inflação do ouro é lenta. Mas comparado à inflação... Opa! Comparado à inflação do nosso... de que a gente tem atualmente, que é tipo uma inflação... Se você comparar com a inflação do dinheiro fiat, como por exemplo, que ela é muito mais presente. Mas ambos são deflacionários. O ouro ele é deflacionário em menor caso, mas o dinheiro fiat é em maior, mas mesmo assim ambas são deflacionárias. Inflacionárias, quer dizer. Por que um dinheiro não pode ser deflacionário? Porque se um elemento que você está usando como dinheiro ganha valor, ele começa a ser usado como commodity, como acúmulo de valor, logo ele não é mais trocado, logo isso piora a crise de deflação. Piorando a crise de deflação, você não tem mais dinheiro na economia. Com você não tendo dinheiro na economia, as trocas diminuem. Se as trocas diminuem, os empregos acabam. E se você não tem mais emprego, sua economia colapsa. Deflação é uma das piores coisas que pode acontecer para uma economia. Tipo, uma economia que usa dinheiro ter deflação é uma das piores coisas que pode acontecer. Sabe? É uma das piores coisas. Ou seja, o dinheiro ele tem que ser presente o suficiente para ter crescimento. Ele precisa ser aceito. Mas ao mesmo tempo ele precisa ser raro o suficiente para ele não estar em todo lugar. Ele não pode ser forjado facilmente. Ouro é o perfeito. O ouro é perfeito nisso. Porque ele está em todas as características. O ouro aceita todas as características. Todas. Ele está em todas as características do dinheiro. Ele é o dinheiro perfeito. Por isso que as economias usavam ouro e prata. Ouro e prata, esses metais preciosos, porque eles estão presentes o suficiente. E. Hum, e por isso. Agora, se você tem essas questões, o que eu gostaria de falar agora é como o dinheiro complica a nossa vida. O dinheiro complica a nossa vida. Porque o dinheiro tem. O dinheiro, ele tem uma questão. Algumas questões mecânicas que funcionam para ele. Uma dessas questões mecânicas que vão funcionar para o dinheiro é: a primeira, ele tende a se acumular. Dinheiro tende a se acumular. Isso também acontece com a moeda, tá? O dinheiro tende a se acumular. A segunda questão mecânica, ele complica. A terceira, ele aliena. E por fim, a quarta, o dinheiro ele acumula, complica, aliena e ele. Bom,
O dinheiro, ele requer trabalho grátis para alguma classe. Ele requer classes sociais. Ele requer classes sociais. O dinheiro e moedas, em geral, eles tendem a acumular. O que quer dizer com acumular? Riqueza geracional. Porque lembra quando eu falei do mercado? Eu omiti uma questão importante do mercado de propósito. Mercados não existem sem escravos. O mercado, eles não se formam sem a formação da escravidão e sem a formação da propriedade privada. E eu falo a escravidão antiga, tá? Não estou falando a escravidão mais moderna, que foi a escravidão colonial, não. Estou falando a escravidão antiga. Os mercados, eles precisam que a escravidão exista, por causa que eles precisam que a propriedade privada exista. O dinheiro, ele complica as relações humanas. Porque agora você não pode, ao complicar as relações humanas, ele aliena as pessoas. Por quê? Porque agora você está lidando em questões de valor implícito e explícito. Alguma coisa que perdia importância, agora ela tem valor. Esse valor é implícito ou explícito? Um valor implícito é o valor que você dá a algo, é um valor que você deseja, é o valor que você acha que é algo, aquele valor que aquilo tem para a comunidade. Mas o valor explícito é o valor que está na marca. O valor implícito é o valor do trabalho. Vamos citar marcas aqui. O valor implícito é o valor do trabalho. E o valor explícito é o valor do preço. É o que é colocado. Vamos colocar em termos marxistas. O dinheiro aliena, porque ao complicar as relações de trabalho, ao complicar as relações humanas, agora as pessoas se alienam em relação ao seu trabalho e em relação à sua comunidade. E o dinheiro precisa de classe. Ao precisar de classe, o dinheiro se torna uma característica mecanizante. Porque, como o dinheiro se acumula no mercado que precisa de escravos, o dinheiro também precisa de classe para funcionar. E aqui nós temos a questão. Historicamente, o dinheiro é utilizado muito mais como uma função mecânica de controle do que qualquer outra coisa. Muitas vezes eles encontram moedas que estavam literalmente com o mesmo valor printado nelas, tipo, moeda de ouro, por exemplo, vale 10 e a outra moeda vale 10, mas que tinham valores de ouro diferentes, quantidades de ouro real diferente nelas. Aí você pode falar, não, mas isso é por causa de uma tecnologia. Não. É por causa de esses impérios antigos, essas sociedades antigas, elas tinham muito bem a tecnologia para padronizar a quantidade de ouro em uma moeda. Eles faziam debasing, eles tinham capacidade de padronizar essas coisas. Eles tinham porque Roma fez. Roma padronizava. E a tecnologia não era tão difícil, gente. A tecnologia era basicamente de padronização de peso e densidade. Isso existe. Os cálculos de peso e densidade existem desde a Babilônia. A gente conhece cálculos de peso e densidade. Então, sim, a gente poderia facilmente padronizar. Eles só não se importavam. Porque a quantidade de ouro para esses impérios mais antigos era irrelevante. A quantidade de ouro para esses lugares era irrelevante, porque o que importava era o que estava marcado e como controlar a economia. Porém, conforme a história foi avançando, estas sociedades internalizaram o valor do ouro. Eles internalizaram este valor, eles internalizaram e o ouro começou a ser valorizado como um elemento em si só dentro da sociedade pelas pessoas. E então as padronizações de moedas começaram a surgir mais abrangentemente. Como as pessoas começaram a se importar cada vez mais com o ouro em si, culturalmente, como essa coisa começou a ficar culturalmente embrenhada na sociedade, isso começou a se valorizar. E isso nos leva aos dias de hoje. O dinheiro no modelo atual, ele é muito alienante. Mas ele é cruel mais do que alienante. Porque
Bom, o dinheiro atual, ele se torna como uma crueldade em outro nível. Porque mesmo no dinheiro de ouro, ele ainda existia relações sociais que necessitavam. Os dinheiros antigos existiam relações sociais necessitantes. Quando o dinheiro passou a ser fiat, quando o dinheiro passou a ser fiat, passou a ser dinheiro fiat. Quando o dinheiro passou a ser dinheiro como nós conhecemos hoje, as relações de alienação e de classe se elevaram. A relação de acumulação se elevou e a relação de complicação se elevou. Porque a situação. Bom, a situação se tornou metódica e cruel. Cada vez mais o dinheiro se tornou uma entidade em si mesmo, ele se tornou capital. Ele se tornou um elemento do capital. O dinheiro se torna um elemento do capital. O dinheiro se torna uma formação do capital. O dinheiro se torna uma construção do capital. E cada vez mais o dinheiro acumula essas formas do capital e tira elas da sociedade, alienando as pessoas. O dinheiro é cruel em si mesmo. E nós não precisamos dele. Nós nunca precisamos de dinheiro, nós nunca precisamos desses mecanismos, nós nunca precisamos nada disso. O dinheiro é desnecessário. Nós podemos fazer as coisas porque nós queremos, nós podemos fazer as coisas porque nós desejamos. Nós podemos fazer as coisas porque sim, porque somos humanos. Nós podemos, nós temos a capacidade, nós somos seres humanos. E você não precisa de dinheiro para viver. A gente nunca precisou. No fim das contas, o dinheiro é só mais uma coisa na maior lista de imposições que aconteceu. E o dinheiro ele se torna colonial na colonização. E agora nós estamos na época do dinheiro colonial, onde o dinheiro é imposto em nós, de outros países. Nós nem nos permitem trocar nas nossas próprias moedas dessa imposição. Nós não somos nem permitidos a existir nas nossas próprias moedas que eles disseram que nós precisamos, que a burguesia diz que nós precisamos. Nós temos que trocar nas moedas dos impérios. Porque o dinheiro se tornou colonial. E como colonial, é um elemento que se impõe como um veneno na sociedade. E sim, é um veneno. O dinheiro se torna um veneno. Porque ao criar valores implícitos e explícitos, as pessoas tentam aumentar este valor ao máximo. E talvez seja tempo da gente abandonar as interações venenosas e tóxicas que o dinheiro tenha. E simplificar nossas relações. Porque no final das contas, o dinheiro não simplifica nada. Ele só complica tudo. E nos torna menos humanos. É isso aí por hoje. Alguém tem mais alguma pergunta para hoje? Se ninguém tiver uma pergunta. Bom, até mais, pessoal. Até a próxima.